Chegou o dia de nós batermos um papo sobre educação, aparelhamento escolar, política na escola, professor que não gosta de aluno que não pensa exatamente igual a ele, professores que reprovam alunos porque têm opinião política diversa, e também chegou a hora de nós conversarmos como se deve educar um povo. Eu vou conversar com o Eduardo Vieira, ele é professor, e ele também, se não me falha a memória, ele vai me corrigir se eu estiver errado, ele é professor de crianças, mas também de matemática avançada. É isso mesmo, Eduardo Vieira? Olá, Ronaldo. É isso mesmo. Eu dou aula usualmente para crianças e jovens de matemática, física, robótica, programação, sempre com uma pitada cultural extra, né, visando a elevação intelectual. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Muito bem, estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com o professor Eduardo Vieira. Eduardo, você pode explicar exatamente ao nosso telespectador o que significa escola com partido e escola sem partido? Perfeitamente, Ronaldo. O que acontece é o seguinte, num sistema de ensino ideal, as matérias são apresentadas para os alunos, né, com um formato técnico. Você tem uma série de conteúdos que você vai passando para os alunos, né? O que veio acontecer no Brasil de algumas décadas para cá é justamente a conversão desse sistema de ensino mais técnico para o ensino com um viés cada vez mais ideológico. Isso não é necessariamente um horror por si, né? O problema é que vem uma pitada, digamos assim, uma segunda camada, que essa que é realmente ruim, que é a garantia da hegemonia do conteúdo. Então, algumas pessoas vão dizer que qualquer sistema de ensino tem algum tipo de viés, algum tipo de alinhamento. Beleza, isso é filosoficamente correto, né? Por mais que eu tente ser isento, a minha visão pessoal das coisas acaba passando quando eu estou fazendo uma apresentação, etc. Beleza. O problema é você sufocar a voz contrária. E você, como professor, evitar completamente mostrar a verdade de uma visão contrária. Então a essência do que a gente chama de escola com partido é justamente o cerceamento da liberdade de pensamento. E, naturalmente, né, o mais curioso é que essa turma que faz isso justamente vende o conceito de escola com pensamento crítico. Não, é o oposto do que eles fazem. Não, a nossa escola tem pensamento crítico. É o oposto. Pensamento crítico, na nova língua dessa turma, se traduz para pensamento único. Então, numa escola dessa, você está tendo uma aula de sociologia no primeiro ano do ensino médio, e o cara está lá falando de Marx, né, falando de Foucault, falando de Simone de Beauvoir e tudo mais, você levanta o dedo e fala assim, vem cá, mas eu gostaria de conversar aqui um pouco sobre São Tomás de Aquino, sobre C.S. Lewis, sobre Chesterton, sobre Platão, sobre Sócrates, você vai ser escorraçado. Escorraçado. E se você trouxer coisas mais modernas, por exemplo, o Theodore Dalrymple, que é sensacional para a parte de visão sociológica de criminalidade, de segurança pública e tudo mais, nossa, vão cair de pau em cima de você. Se você citar Jordan Peterson, que é um boom hoje em dia, né? O cara é um gênio assim, da lâmpada, você vai ser expulso de sala. Já aconteceu, né? Alunos levantarem e começarem a querer questionar e o professor expulsar de sala. Porque o pensamento crítico, de fato, é bastante ameaçador para quem trabalha longe da verdade, né? Para quem trabalha dentro da verdade, não tem problema nenhum, podemos debater qualquer coisa, né? Pelo contrário, até se o meu debatedor me trouxer informações mais próximas da verdade do que as minhas, eu vou adorar, né? Eu vou me aproximar da verdade, vou absorver uma parte daquilo, pô, isso aqui realmente está mais perto da verdade do que o que eu pensava antes, né? Quando você trabalha completamente longe da verdade, escorado numa narrativa de cunho fundamentalmente ideológico, você não pode ser contestado com a verdade, porque ela te massacra, né? É mais ou menos isso. O que é que você teria a dizer de Gramsci em toda essa produção
partidariamente ideológica dentro do ensino brasileiro. É um projeto de fato, de direito, verdadeiro, que avançou para que a esquerda pudesse hegemonicamente tomar conta do país através das universidades, da adolescência, né, dos jovens adultos, ou isso aí é uma falácia, não existe e nós estamos muito longe de Gramsci? Qual é a tua avaliação? Muito bem, não, nós estamos muito perto de Gramsci, muito perto. O que acontece é o seguinte, quando o marxismo foi tentado pela primeira vez, né, na Revolução Russa, lá com Lenin e tudo mais, a ideia simplória e completamente furada de Marx na ocasião era que o mundo basicamente se dividia numa luta de classes entre proletários e detentores do capital, né? Então essa queda de braço explicaria a história do mundo inteira, que é um horror completo, né? Porque você simplifica uma riqueza cultural de um planeta inteiro numa mera disputa de poder. É um absurdo. Mas enfim, esse cara foi refutado muito cedo, mas as ideias dele se propagaram até 1917, lá com a Revolução Russa. Aquele troço não funcionou. Bem, o mundo evoluiu e de repente você não tinha mais proletário, né? O proletário acabou hoje. O proletário hoje é classe média, né? Então, aquela massa desassistida, que já não era tão desassistida quanto Marx vendia quando ele escreveu O Capital, ele já pegou relatórios antigos da situação trabalhista inglesa para fazer O Capital, de propósito, né? Quando já tinham relatórios novos que usaram os dados desse relatório antigo para trabalhar e melhorar a situação dos trabalhadores, né? Então, essa situação que morreu, não tinha mais meio para você elevar e dizer assim, olha só, incendeia aí você que está ferrado. Não tem mais gente ferrada, né, no primeiro mundo. Então, o pensamento revolucionário se viu, de repente, sem fantoches, né? Quem é o idiota útil que eu vou poder manipular para sair na rua e quebrar tudo por mim? Porque eu não vou sair da universidade para sujar minha mão, né? Tem que ter alguém para fazer isso. Então quem vai ser? Não tem mais proletário. O proletário agora está ganhando bem, né? O capitalismo permitiu isso, liberdade de mercado permitiu isso. Então o cara está bem de vida. Ele não quer queimar nada, né? Pelo contrário, ele vai ficar aborrecido até se queimar alguma coisa. Então surgiu a ideia de você trabalhar com outras divisões, uma divisão tão grande quanto essa, né? Divisões menores, com o que a gente chama de lumpenproletariado, que são os marginais. Ou seja, todos os caras que estão na franja da sociedade, gays, prostitutas, travestis, ladrões bandidos de toda sorte, minorias étnicas, negros, asiáticos, minorias religiosas, o que você puder imaginar que seja uma minoria que possa ser manipulável, entra na categoria de lumpenproletariado e vai gerar um movimento identitário, sectarista, contrário a alguém. Você pode observar que todos esses movimentos são assim. A mulher, desculpa, fundamental, né? Então todos os movimentos são assim. O que o Gramsci fez quando ele estava preso lá na cadeia na Itália, que eu não sei como permitiram, né, que foi idiota que permitiu que ele produzisse material e saísse com esse material da cadeia, né? Enfim, ele desenhou uma estratégia de aparelhamento. Como ele observou que a luta de classe não rolava mais, ele disse o seguinte, vamos aparelhar, né? O Gramsci não bolou essa coisa do lumpenproletariado, ele bolou o mecanismo de aparelhamento. Então esse mecanismo de aparelhamento, de acordo com ele, seria justamente nas estruturas de formação intelectual e moral dos cidadãos. Então ele falou, aparelha o meio das artes, aparelha o meio da comunicação, aparelha a academia, a escola, naturalmente, aparelha esse troço todo, que a gente garantiu que o garotinho, né, vai virar um adulto idiota útil. Né? A gente vai poder manipulá-lo. Junta isso com isso que te expliquei do lumpenproletariado, e você tem exatamente o que está acontecendo hoje no mundo ocidental inteiro, tá? Isso acontece em todos os lugares. Esse símbolozinho aqui da mãozinha, né? Essa mãozinha horrorosa que você vê todo mundo levantando, é o símbolo moderno desse treco. Então tá todo mundo levantando essa mãozinha aqui, é o novo marxismo. Baseado, então, nos trabalhos que foram feitos exaustivamente aí por pensadores usualmente franceses e alemães da década de 60 do século passado. Então você tem aí um fundamental, Herbert Marcuse, Revolução Sexual, né? Você tem Derrida, Deleuze, Althusser,
Um outro fundamental, Michel Foucault. Marcuse trabalhou na parte de sexo, né? Vamos liberar tudo, vamos acabar com o romantismo, vamos acabar com as relações saudáveis entre homem e mulher, vamos transformar tudo num bando de animais, né? Fornicando furiosamente, sem nenhum tipo de conexão moral, intelectual, emocional, nada. Vamos animalizar essa meleca toda. Foucault trabalhou na parte de autoridade. Qualquer autoridade seria negativa para Foucault. Então você não pode ter polícia, não pode ter meio judicial, não pode ter nada. O que esse idiota previa, na verdade, era a lei da selva. Em última análise, o que ele previa era a lei da selva. E todos os outros foram agindo com mais foco numa área, numa outra área e tudo mais. Mas o resultado dessas... tem que citar Jean-Paul Sartre e a sua mulher, o casal pedófilo, a Simone de Beauvoir, né? Isso aí tem que citar. Simone de Beauvoir foi proibida de lecionar na França na década de 60 e 70 por pedofilia. Eles arregimentavam meninas menores de idade da escola e faziam orgias lá na cama do sapo barbudo, né? Que antes do Lula ser chamado de sapo barbudo, Sartre já era. Sartre cometeu a imoralidade suprema de visitar a União Soviética pós-revelação dos gulags e declarar que aquilo ali era o regime com maior liberdade no mundo. Então é um bandido de fato, né? É um agente efetivamente do mal. Essa turma toda, então, gerou o pensamento intelectual que hoje todo mundo desse meio, todos os progressistas propagam, muitos deles sem saber. O Eduardo, tem algo que é fundamental explicar. Por que tudo isso? Qual é o resultado do avanço de todo esse movimento com relação ao povo? O que acontece com o povo das localidades onde essa gente toma o poder? Eu diria que são dois, tá? Primeiro, e mais imediato, é o poder, realmente. Você tem uma sociedade livre, democrática, você quer quebrar aquilo, você quer tomar aquele poder, o que você faz? Você causa o caos, você trucida o tecido social que faz aquela sociedade ser uma coisa decente, uma coisa legal para você estar inserido, né? Então você arranca o tecido social. Como? Causando caos de crime. Vê o Brasil com 65 mil assassinatos por ano, né? É resultado de uma política de implantação de crime. Você destrói as famílias, vide população negra americana, né? Um percentual altíssimo de famílias sem pai, e um percentual altíssimo de crianças e jovens indo para o crime justamente por causa dessa ausência paterna. Nada disso é por acaso. É tudo muito bem pensado, né? E o objetivo, então, primário é poder. O objetivo secundário é o ressentimento mesmo. É difícil para uma pessoa boa entender isso, né? Mas o ressentido, quando ele vê que ele não pode ter aquilo que os outros têm, e ele não consegue atingir porque ele tem buracos morais que não permitem que ele chegue naquilo, mesmo que ele tenha, ele não vai reconhecer aquilo. É como o cara que está lá na caverna de Platão, né, vendo as sombras, ele nunca vai conseguir olhar para trás e ver a porta da caverna, né? Ele quer destruir. Ele pensa o seguinte, pô, se eu não posso ter isso, está todo mundo feliz, eu não posso ter essa felicidade, eu me contento então com a destruição, tá na boa. Se Foucault tivesse um botão do Armagedon, ele apertaria. Eu só quero dizer a você o seguinte. Além do sistema anárquico implantado com tudo isso que você falou aí, por ódio, por inveja, por incompetência de fazer, a grande consequência da implantação dos regimes de esquerda no mundo tem sido a castialização das sociedades. Ou seja, na Venezuela existe uma casta governante, como em Cuba, como na Rússia soviética. Essa casta impera e enriquece e o povo continua absolutamente na merda. É isso? Isso é a regra. É a regra. Igualdade para todos, na lama, na pobreza, na fome, e riqueza absoluta para uma casta muito pequenininha de governantes, muito pequenininha. Isso é a regra, sempre aconteceu assim em todos os lugares onde o socialismo foi implantado. Eu me lembro da privada de ouro de Ceausescu. Lá na Romênia. Na Romênia,
Eu visitei o Palácio do Ceausescu e visitei também o Congresso Nacional que ele construiu, obviamente fingindo que havia um regime democrático, quando, na verdade, para que servia um Congresso, quando era ele que definia. Mas ele foi enforcado para o bem da sociedade romena. Demorou, mas pagou, né? Que é o que costuma acontecer também, né? A implosão desse sistema todo é praticamente inevitável, até por causa da comparação, né, com os seus vizinhos, com sociedades que funcionam. Estamos encerrando, então, o primeiro bloco de Menorá na TV com Eduardo Vieira, professor, que está nos ajudando a compreender como funciona a implantação de regimes de exceção de esquerda, chamados de democráticos. Já já a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, conversando com Eduardo Vieira, e eu vou logo atirando para matar. Eduardo Vieira, e Cuba, Eduardo Vieira? É verdade que Fidel Castro é um dos homens porque faleceu, um dos homens mais ricos do mundo, com mais de 900 bilhões? É possível isso? Essa cifra é possível, é verdadeira? Olha, eu não sei se a cifra em si é verdadeira, mas, sem dúvida alguma, ele era um dos homens mais ricos do mundo. É um multimilionário, né? Você imagina um país... Cuba não é um país microscópico, né? É um país decente e era um dos países mais desenvolvidos da sua época, na década de 50, lá quando aconteceu aquela porcariada toda, né? Então tinha muita riqueza para sugar, né? E ele sugou toda, né? O povo cubano hoje vive com alimentação racionada. Eu acompanhei uma viagem que a Cora Ronay fez para Cuba, e ela foi bastante detalhista no relato que ela fez. É impressionante você ver como aquele povo sofre, como é um esforço você receber um convidado para fazer uma refeição. Significa que todo tem uma mundo coisa vai comer pior. menos. O La Habana, por exemplo, é uma cidade que vive no século passado, no meio do século passado, nos anos 50. Exatamente. Então, Cuba, que é defendida... Né, eu estou falando porque eu conheço, não é porque alguém me disse, né? Pois é. Cuba é defendida, é vendida como sendo um exemplo de democracia. Como né? é que pode alguém acreditar nisso? Olha, é uma disfunção mental. Porque na democracia, antes de você completar teu raciocínio e tua explicação, que é ótima, na democracia você pode ir e vir. De Cuba não sai ninguém. Só fugido. Exato. Eu nunca vi ninguém querer imigrar para Cuba. Eu vejo gente querendo sair de Cuba. E não consegue, porque é ilegal. Todo regime de exceção, isso deveria ser, né, Ronaldo, numa mente saudável, deveria ser condição suficiente para você saber que aquilo ali é uma porcaria, né? Se você constrói lá, que nem aconteceu na Cortina de Ferro, né? Década de 50, não foi isso? Que foi construído o Muro de Berlim e fecharam a Cortina de Ferro. Então, se você precisa construir um muro para impedir o êxodo, a saída dos seus habitantes, por necessidade, por opção ou por horror, é óbvio, né, para uma pessoa minimamente saudável, que aquilo ali é uma porcaria, né? Então deveria ser um argumento matador. Basta explicar isso, olha só. É proibido sair de Cuba. Então, meu amigo, é uma porcaria por definição, não precisa de mais nada. Agora, é difícil de acreditar que as pessoas olham para um imperador que passa hereditariamente o trono, se não é para baixo, é para o lado, e dizem que esse regime não é um regime imperial que subjuga a população. Eu não consigo entender como a esquerda se presta para esse papel. Não conheço pessoas de esquerda que avaliem Cuba como que ela realmente é. E também não conheço hoje gente que avalia a Venezuela pelo que Maduro está fazendo, e sim pelo que eles acham que não é nada, não tem nada a ver com a realidade. Isso é muito pitoresco. É muito difícil de entender por uma mente sadia, né? Como a nossa e como a do telespectador. Agora, imagina o seguinte, a nossa mente tem um mecanismo que é o seguinte:
quando você é levado a aceitar uma incongruência lógica, você torna sua mente mais suscetível a aceitar uma nova incongruência posterior e maior. Pode ser uma incongruência maior. A base vamos dizer assim, do ataque mental da ideologia de esquerda é essa. Eles forçam você, através de 500 ferramentas, uma delas é uma coisa chamada espiral do silêncio, né? Está todo mundo, aquela coisa da roupa nova do imperador, né? Tá todo mundo dizendo que a roupa do imperador é linda, o cara tá pelado andando pela rua, tá todo mundo dizendo, ó, que roupa linda, você fica com vergonha de dizer, esse cara tá pelado, malandro. Vocês estão todos cegos, né? Quem é que fala isso, né? Tá todo mundo aqui tá errado, eu que tô certo. É difícil para burro, né, de você conseguir isso. Tem até um experimento muito interessante, que eu não me lembro agora do nome do cara, que ele fez esse tipo de teste. Botou gente numa sala, fingindo que era uma entrevista de trabalho. Na verdade, era um experimento científico. Todo mundo era ator, menos um. E botou fogo, fumaça entrando por um canto ali da sala. E esse cara, vigiadíssimo, todo mundo de olho nele, não sei o quê, ele olhava para aquela fumaça e olhava todo mundo fazendo a prova normalmente. A maioria das pessoas ficou, mesmo com risco de vida por causa do incêndio, né? A maioria das pessoas ficou, um número enorme, assim, 90%, 80%. Um outro se levantou e falou, vocês estão todos malucos, mas é muito raro, né? O comportamento de manada é muito forte no ser humano, né? Então, quando você bota todo meio de comunicação, midiático, acadêmico e tudo mais, todo mundo falando um absurdo, como, por exemplo maior do absurdo que é dito hoje, né? Ideologia de gênero. Você bota um atleta homem lutando ainda por cima, né, de todos os esportes, podia ser xadrez, né, que eu ia me incomodar menos, né? Você bota um cara de peruca jogando xadrez, beleza. Agora você bota um cara de peruca enfiando a mão na cara de uma mulher com toda aquela testosterona acumulada em 30 anos de treinamento, um músculo desse tamanho, e você diz que aquele cara é uma mulher, né? Porque ele botou a peruca, só. Ele se declarou, eu sou mulher. Não precisa nem botar peruca, de fato, né? É uma questão estética. Ele diz, eu sou mulher, então agora eu vou enfiar a bolacha nas mulheres. Não, mas mesmo que ele faça a operação removendo os testículos e o pênis, a testosterona dele acumulada já continua lá. O músculo não diminui. Não diminui? Não, ao contrário. Não. O que fazem, mas não é obrigatório, tá? Você pode continuar, você pode ser considerado atleta trans com todas as suas peças no lugar. Deveria haver competições só para atletas trans. Não para trans misturados com mulheres ou com homens. Ronaldo, você não acha, não? Não. Eu vou te dizer por quê. Você não acha? Não. O que você acha, então? Eu acho que o trans deve competir no seu sexo biológico. Você é homem de peruca? Compete com os homens. Mas se o cara se considera não homem ou não mulher, ele que vai disputar com não homens e não mulheres. Não, isso que eu estou dizendo. Mas então organiza não na competição das mulheres ou dos homens. Não, mas então organiza lá a sua liga, organiza ele, claro, tá? Claro. A sua liga. Claro. E boa sorte, porque você sabe qual é a incidência de disforia de gênero, que é um nome técnico para deve ser menos de 0,000 ponto por cento. 1 para 100 mil nas mulheres e 1 para 300 mil nos homens. Na média dá 1 para 200 mil. 1 para 200 mil significa o seguinte, numa cidade que nem o Rio de Janeiro, que deve ter 6 milhões de habitantes, né? Você tem, então... 300 pessoas. Não errei não, né? 300 pessoas. 300 pessoas. Desses, quantos são atletas? Você não forma 2 times de bocha, Ronaldo. Agora, por que está tendo tanta euforia e tanta gente assim dizendo que, pô, agora eu sou mulher, né? Por causa da mamata. Tira esses caras da competição feminina e diz assim, olha só, se juntar 10 aqui, a gente bota 5 de cada lado e a gente faz um time de basquete para ver se alguém vai querer. Acabou com isso, Ronaldo. Isso é oportunismo. Isso é oportunismo puro e simples. E como é que a sociedade se deixa enganar pela utilização desse tipo de situação no discurso ideológico da esquerda? Aí é que tá. Aí é que tá. Quando você é convencido pela hegemonia de declarações, ideias e tudo mais, de opiniões, né? Quando você é forçado a concordar com aquilo, você empenou seu cérebro. É fato isso, né? Deram lá uma pancada no seu cérebro e ele dobrou. Depois eles vão dizer outra coisa para você, qualquer. Por exemplo, é razoável
eu fazer um teste de coloração de pele para saber se você é negro o suficiente para entrar em cota na minha universidade. É claro que isso só existiu na Alemanha nazista, né? E você reeditar isso em 2019 é uma aberração completa. Mas você já tomou a primeira pancada lá, você aceita essa. Pem, mais uma pancada. Daqui a pouco você está concordando com gulags, você está concordando com extermínio, você está concordando com fome para todo mundo, você concorda com paredão em Cuba, né? Logo, logo você concorda com um monte de outras coisas. É assim que é formado o pensamento empenado de um esquerdista daqueles mais avançados, retintos, aqueles esquerdistas realmente que estão perdidos. Esse empenamento não tem cura, o cara não volta disso, né? Ele não vê mais... É quase uma doença mental. Ô Eduardo, o Bolsonaro, representando o pensamento conservador de direita no Brasil, teve 55 milhões de votos. Mais 10 milhões de votos do que o segundo colocado e único, o Haddad. Você acredita que a esquerda consegue reverter esse número eleitoral derrotado, passando a voltar ao poder numa eleição futura e fechando o regime? Legalmente, não. Pelo menos pelos próximos 2 mandatos. Nós vamos ter 3 mandatos de direita, esse é o primeiro. Vamos ter 3 mandatos de direita, no mínimo, com certeza. Por que você diz isso? Por causa da... Baseado em quê? Baseado na diferença de qualidade, né? Bolsonaro tem lá as suas, vamos dizer assim, as suas insuficiências, né? Ninguém é perfeito. Todos temos. Todos temos, eu tenho várias, né? E ele tem lá as dele. Mas ele teve a coragem de se declarar conservador e de apontar o dedo para Maria do Rosário, por exemplo, e dizer para ela que é um absurdo ela defender um estuprador como o Champinha, a soltura de um cara desses, que bandido tem que ficar na cadeia. É óbvio, né? É o bom senso mais simplório do mundo, que ninguém teve coragem de falar, até ele, né? E, consequentemente, ele foi eleito. Bom, ele foi eleito, ele tem uma característica que eu gosto muito do Bolsonaro, particularmente nesse aspecto. Ele não é arrogante. Então ele sabe, eu não conheço isso aqui, eu vou escolher um cara lá que conhece. Eu não conheço isso, eu vou escolher outro. Então ele escolheu o Sérgio Moro, que é um cara super qualificado, sagaz e honesto para ser ministro da Justiça. Escolheu o Paulo Guedes para ser ministro da Economia. Paulo Guedes é um monte sagrado do rock and roll hoje em dia, né? Você vê uma palestra do Paulo Guedes, parece que passou seu cérebro a ferro, tá tudo lisinho, você já está até querendo investir em alguma coisa. O Tarcísio, né? Também é ótimo, da infraestrutura. Tarcísio, se ele parar, sentar aqui agora... E o do meio ambiente também é sensacional. Ricardo Salles, sensacional. E eu não desgosto da Damares também, não. Eu também não. O que ela está fazendo pelos direitos humanos é emocionante, cara. É um negócio muito sério, muito sério. O Ernesto Araújo, eu adoro... Ernesto Araújo é diplomata. Ministro das Relações Exteriores. O que ele está fazendo, cara... Realinhou o Brasil com o primeiro mundo, porra, batendo no ombro do Trump, o Trump dizendo, olha só, tô com vocês, porra, a maior economia do mundo, dizendo, porra, batendo no nosso ombrinho. Você vai querer estar com a China ou você vai querer estar com os Estados Unidos? Pô, não tem conversa, né, Ronaldo? Não tem conversa. Então, enfim... Se bem que eu acho que a China e os Estados Unidos são iguais. Eu não posso concordar com isso por uma única razão. Quando eu digo iguais, é na relação que eles têm com o mundo. Sim, claro. Eles estão querendo, eles visam o deles. Claro. Nós ainda não aprendemos a visar o nosso. Sim, concordo. Eu não sou inocente para achar que o americano vai bater no meu ombro e vai me dar coisas, tá? Até porque você, para usar uma calça jeans leve, você tem que comprar. Exatamente. Não vai te dar nada. Exatamente. Então, mas a China não é um país livre. E os Estados Unidos são um país livre. Para mim é uma diferença... Não, sem dúvida. Eu não discuto a questão do povo deles. É a questão da abordagem com o comércio exterior e com as relações exteriores. Mas eu concordo. E eu não acho que as duas maiores peças desse ministério são o próprio Ernesto Araújo, né, e o Felipe Martins. Eu não acho que nenhum dos dois ali é trouxa, tá? Então eu acho que a retórica toda é muito efusiva, amistosa e tudo mais, mas eu acho que na hora de fazer um acordo, eles vão defender o nosso país. Bom, é claro que vão defender muito melhor do que uma figura como a Luísa Nunes, né? Ex-motorista do Marighella, que é uma vergonha a gente ter tido esse cara como chanceler, né? Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Eduardo Vieira,
Eu vou conversar com ele no terceiro bloco sobre os avais dados pelos governos do PT a negócios feitos com a Venezuela, com Cuba e com outras instituições de outros países que não honraram seus pagamentos, e o Brasil vai ter que morrer com uma grana preta que vai sair do teu bolso, otário vermelho. Já já a gente volta. Estamos de volta agora com o terceiro bloco de Menorá na TV, nessa conversa interessante e profunda com Eduardo Vieira, professor. Eduardo, e os avais dados pelos governos petistas a países como Venezuela, Angola, Cuba e Companhia Limitada, que já declararam que não vão pagar? Bom, você sabe que na base dessa estrutura, né, de política de esquerda está a internacionalidade, né? O marxismo é internacional. Então eles não veem o Brasil como uma nação, né? Nem os brasileiros de esquerda veem o Brasil como uma nação. Pelo contrário, tanto é que você vai em qualquer passeata, qualquer evento deles, você não vê uma bandeira do Brasil, né? É a bandeira vermelha, a bandeira da União Soviética, você até vê, mas do Brasil você não vê. Então, o Brasil, para eles, é uma vaca leiteira, né? É um financiador. Então, a gente sempre esteve alinhado com quem pode receber, quem, na verdade, precisa receber financiamento nosso. Então, não é uma questão de interesse comercial idiotizado. Quer dizer, eu li isso, tá, Ronaldo? Numa postagem que eu fiz no Facebook, um cara falou assim, pô, mas eu acho que nós vamos nos arrepender de parar com as nossas parcerias super interessantes com repúblicas africanas e direcionar esse esforço diplomático para os Estados Unidos. Como assim? Quer dizer, é melhor eu me relacionar com Angola e Moçambique do que me relacionar com os Estados Unidos? Mas ele explicou para você o que se ganha? Não, o cara, Ronaldo, é aquilo que eu te falei, do empenamento da realidade. Ele realmente acha que é melhor a gente se relacionar com uma republiqueta que tem... Nada contra republiquetas, podemos até nos relacionar com elas. Eu posso vender coisa para Camarão, para Angola, para onde for, né? Desde agora, que eles paguem na frente. Exatamente. Porque depois não vão pagar. Exatamente. Que são contumazes devedores. Eu posso vender para o mundo todo, não tem problema. Posso comprar também, não tem problema. Mas quando você bota... Que é inclusive o que o Bolsonaro disse que vai fazer. O Paulo Guedes disse, we are open to business everywhere. Todo mundo, galera, vem fazer negócio com o Brasil. O Brasil está na mesa, aberto para fazer negócio com todo mundo. Agora, antes não. Você só fazia negócios com quem interessava ideologicamente. Porque esses negócios nada mais eram do que um mecanismo de camuflar uma transferência completamente espúria de recursos. Mas o pior de tudo é que no bojo da ideologia vem o rapto do dinheiro público para bolsos particulares. Ou seja, essas transferências significam roubo, assalto à mão armada da caneta, que não era BIC. Não era BIC. Não era BIC. Empobrecendo o povo brasileiro de uma maneira tal, enfiando o Brasil numa crise tal, que nós vamos ter muita dificuldade de sair e estamos arriscados a ter essa gente de volta. Essa é que é a questão. Como eu te falei, né, eu não acredito que essa gente consiga voltar pela legalidade. Então eu vou te dizer que tem toda a oportunidade de voltar, é só você mirar na Argentina. Como é possível o povo argentino retornar ao peronismo? Se você puder me explicar, eu vou te agradecer muito. Bom, vou tentar, né? Eu tenho a minha percepção do que aconteceu na Argentina. Existem basicamente dois tipos de direita. Existe a direita conservadora raiz, né? O cara que bate no peito e diz, eu vou enfiar bolacha nesse cara se for necessário, né? Para defender meu filho, para defender minha família, para defender minhas ideias, para defender meu país. Tem a outra direita, que é a direita gestão, bonitinha, né? Olha, eu vou fazer um relatório super bonitinho aqui, vou botar o PowerPoint, né? Vou organizar tudo, vai ser super ótimo, belezinha. Essa segunda direita foi que se implantou na Argentina no governo de Macri. Macri é esse cara, tá? É um cara limpinho, bem intencionado, inteligente, sagaz, com completa ignorância de política. Completa ignorância de política. Ele é um economista, não é um político. Sim, mas a Argentina melhorou economicamente com ele? Não conseguiu, Ronaldo. Por quê? Por quê? Porque o cara não é rei. Se o Macri
tivesse sido eleito para rei, a Argentina teria melhorado, te garanto. O cara é bom. Só que é um regime democrático aparelhado. Num regime democrático aparelhado, não é um regime democrático, é um regime pseudo-democrático. No regime pseudo-democrático, quando você bota um engomadinho gestor, o sistema devora o cara. O que nós estamos vendo aqui no Brasil é um pouco diferente, tá? O sistema é o mesmo, tão aparelhado quanto na Argentina, com a mesma sanha devoradora, a mesma ausência de escrúpulos. Esse sistema selso-danieliza opositores, tá? Mata. Tanto que Bolsonaro levou uma facada e quase morreu. Bolsonaro... Agora, por essa ótica, é fundamental que o Bolsonaro continue falando o que ele está falando, as pseudo-besteiras que ele fala, e é fundamental que ele seja protegido pelos filhos dele. Exatamente. Ronaldo, música. Você falou música. O que você abstrai, você apreende da realidade, quando você vê, por exemplo, a Globo News, né, é que o Bolsonaro é um macaco amestrado, se debatendo numa gaiola, com uns filhos que jogam fogo dentro da gaiola, e que por acaso, sabe lá Deus porque é uma obra divina, um milagre, apareceu do nada um ministério genial, né? É a narrativa, né, que a Globo News e todos os demais órgãos de mídia vendem. Não, e os artistas brasileiros que têm voz e formam opinião. Isso. Ontem eu achei muito interessante no jornal o abraço da Carmen Lúcia no Caetano Veloso. Quanto amor, né? Não, não é só quanto amor. Nós estamos pagando para tudo isso, para assistir essas barbaridades. Pois é. Então, Ronaldo, você precisa ter, e o Brasil tem, né, um cara que nem o Bolsonaro, para poder enfiar o cacete. Mas será que ele consegue? Depende de muita coisa. A vitória não está garantida, né? Mas ele está lá brigando. É porrada, é soco na cara, dedo no olho e toma de volta. E os filhos estão fazendo um papel importantíssimo nessa história, importantíssimo. Como você avalia e o que você diz para o fato, ou sobre o fato, de que a delação do Palocci com relação ao assassinato do Celso Daniel a mando de Luiz Inácio Lula da Silva não reverberou na sociedade? É um exemplo disso. A luta do Bolsonaro não é contra a esquerda, tá certo? O Bolsonaro, a gente não botou o Bolsonaro lá, quer dizer, a turma que está analisando talvez um pouco mais profundamente essa situação, não botou o Bolsonaro lá para ele lutar contra a esquerda. A gente botou o Bolsonaro lá para ele lutar contra o establishment, que é esquerdista, tá? É uma diferença grande. A gente quer fazer o desmantelamento do monstro. Porque se o monstro estiver lá, assim que acontecer algum soluço político, alguém monta naquele monstro e estamos ferrados. Porque o monstro é grande, forte, violento, e ele consegue acabar com a democracia, com a ilusão democrática que nós temos no Brasil, no estalar de dedos. Então o que a gente botou o Bolsonaro lá para fazer é desmontar o monstro, que é o que o Paulo Guedes faz a cada medida provisória que ele manda para o Congresso. Vai cortando as fatias do monstro, até uma hora que o monstro vai ficar pequenininho. É o caso do fascismo mais incompetente que você já ouviu falar, Ronaldo. O fascismo que quer diminuir o tamanho do Estado, né? O Bolsonaro é sempre chamado pelos idiotas de plantão de fascista, né? Ah, eu sou antifascista, né? É o fascismo onde a proposta política principal é a redução do tamanho do Estado, né? Uma incompetência completa. Então é isso, o Bolsonaro está lá brigando para destruir, ou melhor, para desmontar, que poderia ser o termo mais bonitinho seria reformar o establishment, deixando ele muito menor do que ele é, muito menos poderoso, para que esse poder, como não há, né, ausência de poder, se o poder não é dominado por um, é dominado por outro, na ausência do establishment, esse poder vem para a gente aqui, o indivíduo. Vamos falar um pouquinho da rua, do bairro, da cidade onde você vive, que é o Rio de Janeiro. Você acredita que o Rio de Janeiro tenha jeito, sem confronto pesado, guerra contra a milícia e contra o tráfico? Guerra mesmo. Não é guerra de entrar lá e matar 2 ou 3 e morrer 2 ou 3 e sair fora e deixar as coisas como antes no quartel de Abrantes. Não é isso. Guerra total até o fim para que o Rio de Janeiro deixe de ser feudo de vagabundo. Eu concordo em gênero, número e grau. É exatamente isso. O maior inimigo do Rio de Janeiro hoje é a bandidagem
seja lá de qual sabor que Será que o maior inimigo do Rio de Janeiro é a bandidagem ou é a instituição pública que protege a bandidagem? Mas a bandidagem inclui essa turma, tá? Quando eu falo sim. bandidagem, eu falo... A nossa Câmara dos Vereadores, eu garanto para você que um percentual significativo pode ir direto para a cadeia. A Alerj também, garanto para você, é certo. Então, nós temos lá, com certeza, representantes das milícias, temos representantes do tráfico de drogas, nós temos gente lá, e nos governos e tudo mais, a gente tem aparelhamento criminal dentro da estrutura estatal, tanto no estado quanto na cidade do Rio de Janeiro. Mas deixando o poder legislativo de lado, o que você me diz do poder judiciário e do poder executivo? Mesma coisa. Mesma coisa. Aparelhamento igual. No Poder Judiciário, então, você tem um aparelhamento ideológico inacreditavelmente ruim. Eu poderia falar com você aqui 1 hora sobre as aberrações que acontecem dentro do sistema judiciário. Mas você só tem 2 minutos e meio daqui para frente. Bem, então vamos citar uma aberração só. A audiência de custódia. A audiência de custódia é uma ilegalidade. Não é uma coisa que foi discutida em Congresso. É uma coisa que foi arrumada por um Conselho de Justiça e disseram assim, olha só, vamos combinar um negócio, agora vamos fazer isso como procedimento. Você sabe como é que funciona a audiência de custódia, né? O bandido é preso, é colocado na frente de um juiz, e a primeira coisa que o juiz fala para ele é o seguinte, você foi maltratado? O policial te traumatizou de alguma forma? Você tem alguma reclamação? A cadeira está confortável? Antes do policial poder dar o seu depoimento. É um constrangimento à prática policial. Então isso é um exemplo, né? É uma aberração completa, é uma ilegalidade e tá aí. Por que não acabam com isso, né? Eu tenho essa pergunta também, por que não... Ronaldo, é facílimo. Mas quem é que pode acabar com isso? É o próprio judiciário, o legislativo. Os poderes têm que se manifestar, né? Para os poderes se manifestarem, a gente tem que votar melhor. Tá, chegamos ao ponto crucial do problema. Como votar melhor sem educação? É um problema. E pior ainda, né, vamos terminar com uma nota pessimista, porque o sistema eleitoral é muito viciado, é muito formado para você colocar no poder gente em quem você não vota. A maioria das pessoas que está no poder não foi votada suficientemente para ter o poder. Então é uma coisa muito complicada de trocar. E para piorar, quem pode fazer reforma nesse troço todo são os próprios donos da bola, né? Olha, só para terminar, o que você acha de um Supremo Tribunal Federal vitalício escolhido pelo presidente da República? Eu acho uma aberração. Eu acho uma aberração. Particularmente quando você não tem, para todas as vagas, né, um sistema de regras muito radical, muito rigoroso, de excelência, né, de carreiras estruturadas e tudo mais. Eu acho a receita do fracasso. Isso tem que ser reformado. Muito bem, nós chegamos ao final dessa nossa conversa, que eu adoro bater papo contigo. Você tem as câmeras e os microfones de Menorá na TV para se despedir dos nossos telespectadores com suas considerações finais. Muito bem, muito obrigado, Ronaldo. É um prazer, também adoro nossos papos aqui. Bom, para o telespectador eu digo o seguinte, meu amigo, nós estamos vivendo hoje uma guerra de manutenção da esperança atual de democracia para os próximos anos. Seja um pouco menos limpinho, seja um pouco menos intolerante às pequenas falhas que você vai ver na retórica desse governo. A alternativa é muito pior. Agora é hora de defender o governo e de enfiar o dedo no olho de quem merece, que não está no governo. Obrigado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todos os horários alternativos e dias diferentes que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.